Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que te prepara para o OBMAP nível 1, sem problema nenhum. Vamos ver? Parte de divisibilidade. Muito bem, então quando você perceber, que existem sequências de números, sequências de letras, elas podem de repente obedecer um padrão. E o segredo do sucesso é muitas vezes você identificar esse padrão. No caso aqui, vejamos um primeiro exemplo com as letras. Então aqui ele pergunta, dessas letras, qual seria a de número 1993? Como saber? Não é uma adivinhação. Você começa a olhar para essa sequência, você vai enxergar um padrão. No caso aqui, qual seria esse padrão? Já observou? Não? Vou te mostrar. Então, no caso, teremos aqui, ó, A, B, C, D, E, D, C, B. A, B, C, D, E, D, C, B. A, B, C, D, E, D, C, B. Então você percebe que essas letras não estão dispostas de qualquer maneira. No caso, elas aparecem agrupadas de 8 em 8 letras, seguindo sempre essa mesma ordem, essa mesma sequência. Então, a letra de número 1993, assim como qualquer outra que ele poderia ter perguntado, ela então vai ter que ser uma dessas 8 e seguindo aí essa ordem. Para saber exatamente qual das 8, o que a gente vai fazer? Já que o padrão se repete de 8 em 8, vamos pegar o 1993 e vamos dividi-lo por 8. Sim, porque aí o resto da divisão vai me mostrar a localização dessa letrinha. Por exemplo, se eu divido por 8, acho o resto 1, termina na primeira letra da sequência. Se dividindo por 8, acho o resto 2, termina na segunda. Se resto 3, termina na terceira letra e assim vai, ok? Vamos dividir então, No caso, abaixando 19, teríamos 8 vezes 2, 16, e aí para 19 restam 3. Abaixando então o 9, 39, o mais próximo 8 vezes 4, 32, para 39. No caso, então, resto 7. E, finalmente, abaixando o 3, 73. O mais próximo múltiplo de 8 seria quem? 8 vezes 9, 72. E aí, para chegar em 73, resto 1. Ou seja, na prática, o que está acontecendo aqui? Essa sequência de 8 letras completa, ela aparece 249 vezes. E aí então vai sobrar uma última letrinha. Quem seria essa última letrinha? No caso então seria a letra A, a primeira da sequência. Resto 1 nos mostra então a primeira letra da sequência. No caso aí a letra A. Ok? Muito bem, um segundo exercício aí, seguindo esse padrão, nós teríamos o seguinte. Você tem aqui 5 colunas, sendo que os números eles se dispõem, meio que uma espécie de zigue-zague, zigue-zague, E aí então ele quer saber, no caso o número 500, qual dessas 5 colunas ele ocuparia. Como saber? A partir do momento que você consegue identificar como é que ocorre esse padrão. Então veja que o padrão aqui, ele vai se repetir o quê? De 8 em 8. Vê se não é. 4 para a direita, 4 números para a esquerda. Depois, 4 para a direita, 4 para a esquerda. 4 para a direita, 4 para a esquerda. Esse zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Correto? Então, de 8 em 8, você vai ter a colocação aí dos números dentro dessas colunas. Para saber, então, 500, já que esse padrão se repete de 8 em 8 números, vamos pegar, então, 500 e vamos dividi-lo por 8, ok? Então, abaixando 50, o mais próximo seria múltiplo de 8, 6 vezes 8, 48.
E aí para 50, resto 2. E aí no caso o 20, então mais próximo, 8 vezes 2, 16. E aí para 20, resto 4. O que é isso? Que esse padrão então vai ocorrer 62 vezes, sendo que ainda vai sobrar 4, ou seja, no caso então ele vai ocupar a posição de quem? Sim, do número 4. E onde que ele está localizado? Sim, na coluna 5. Letra E seria a nossa opção correta. Deu para entender esses dois primeiros? Bem tranquilo? Pois é, esse tipo de coisa cai na OBMEP. Vamos ver? Então, na OBMEP de 2014, eles apresentaram a seguinte questão. O Guilherme começa a escrever os números naturais em figuras triangulares de acordo com esse padrãozinho aqui, ó. Então, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, ele vai escrevendo os números. E aí faz o seguinte, nomeando as casas de cada um desses triângulos com as letras A, B, C, D, E, F, G, H e I, como na figura ao lado, tá? Ele pode codificar cada número natural por meio do número do triângulo e da letra da casa em que ele aparece. Como assim? Por exemplo, o número 5. O número 5, então, ele vai ser codificado como 1E. Por que isso? Pois aparece na casa E, visto aqui, ó, visto a casa E do triângulo 1. Está aqui o 5, né, no triângulo 1 e a posição na casa E. 1E para ele. Já o número 26, ele é codificado por 3H. Como assim? Está aqui o 26. 26 está no triângulo 3, certo? E ocupa o 26 a posição da letra H. Ok? Então, pois aparece na casa H, visto aqui, ó, do triângulo 3. Tá lá. Bom, e aí então ele pergunta pra gente como que o Guilherme codifica o número 2014. Como é que eu vou saber onde está o 2014? Você então já deve ter reparado, olhando para os 3 triângulos, que todos eles, sem exceção, possuem quantos números? Quantos? Isso, 9 números dentro de cada um, né? Então, com certeza, no caso aí, né, o 2014 vai ocupar uma dessas 9 posições dentro de um triângulo. Para saber qual dessas 9 posições, o que a gente faz? Exatamente. No caso, então, vamos pegar o 2014 e dividi-lo por 9. Vamos lá? Então, no caso aí, o mais próximo de 20, 9 vezes 2, 18. Resto 2. 21 também, 9 vezes 2, 18. No caso agora para 21 sobra 3. E aí abaixando 4, 34. Vamos ver então, no caso aí 3 vezes 9, 27. Subtraindo então do 34, teremos aí no caso o resto 7, ok? Então, no caso aí, nós teremos o 223, que nos mostra o número do triângulo. Então, ele vai ficar no triângulo 223, sendo que 7 nos mostra a posição em que ele estará no triângulo. O 7, no caso então, né, ocupa a posição de qual letra? No caso então, a letra G. Por isso então, teremos 223G. Temos isso? Não, espera aí. 223. Não, isso aqui no caso é 223 triângulos completos. Ele vai no caso para o triângulo próximo, o triângulo de número 224.
Sim, no caso então 224 ocupando a posição do 7, esse próximo triângulo, a posição G, 224G. Isso então vai ser a letra E, a nossa opção correta.